Amada paz do Senhor Jesus. Amém. Confesso que eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. Foi uma surpresa muito grande para mim, sabe, irmãos, vir dessa vez. Eu não estava preparada e o testemunho já começa aí. Eu estava dia 31 assistindo a live aqui do culto, a transmissão, e o Senhor começou a me incomodar. E eu mandei mensagem para a Letícia do nada. E aí, a partir daí, veio a resposta do Senhor para aquilo que eu estava buscando. Veio a resposta do Senhor para a vida da Letícia. E daí tudo começou a fluir. E aí, do nada, eu falei assim, não vai ter jeito não. Eu vou ter que aparecer lá. Peguei um ônibus e vim. Foi de um dia para o outro, irmão. Foi 2 dias só para decidir. Pega e vai, não tem outro jeito. Mas eu fico muito feliz de estar aqui com os irmãos e, acima de tudo, de fazer a vontade de Deus. Porque para a gente, às vezes, é longe, né? Distância, viagem, quilômetros. Mas para o Senhor é tudo muito perto. Irmãos, eu pedi a oportunidade aos pastores para estar aqui contando um breve testemunho. Prometo ser bem rápida. Mas antes eu quero ler a palavra do Senhor com os irmãos, que fica lá em Filipenses 1, 27 ao 30. É um texto que fala sobre a exortação, né, a unidade, a exortação à igreja, mas que tem tudo a ver com testemunho. E esse texto ele fala assim, deixa eu abrir aqui na outra versão. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se de intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas terem Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que viram enfrentar e agora houve que ainda enfrentam. Amém? Irmãos, é uma bênção que eu quero compartilhar com os irmãos. E muitos dos irmãos sabem que quando a gente se mudou lá para São Paulo, lá em São Paulo particularmente tem uma situação de questão de vigilância sanitária, que é a questão do escorpião. Há uns meses atrás a gente teve um caso de uma menininha lá no condomínio que eu morava, de ser picada. Eu até compartilhei com os irmãos no grupo para a gente estar orando, né, e pedindo pela vida dela. E um pouco antes daquele episódio acontecer, já estava muito frequente essa situação lá. E a gente que é daqui, que eu falo que a gente vive numa cidade abençoada, a gente não tem esse tipo de problema. E lá é muito grave, né? É muito frequente, isso acontece muito. Então a gente começou a procurar um local para a gente se mudar, que fosse um pouco mais seguro. A gente tem a Rafa, que é pequenininha, tem a nossa vida, então a gente quer, né, zelar por isso. Então a gente começou as buscas por um imóvel que tivesse um pouco mais de segurança nesse sentido, do escorpião. Então a gente foi procurando e tudo mais, e nesse apartamento que a gente morava, desde quando a gente se mudou para lá, desse apartamento da minha casa, da janela, eu via um outro prédio, porque lá a cidade é plana, então são poucos os prédios altos. Então, assim, eu via um outro prédio. Eu vou contar para os irmãos só colocando os detalhes específicos de como Deus age, né? Porque o foco é esse, é como Deus age. A bênção foi lucro, mas como que Deus age na nossa vida. E aí eu lembro que daquela janela eu passei alguns meses olhando aquele prédio, e alguma coisa
me ligava aquele prédio. E aí passou-se um tempo, aí a gente estava lá na igreja um dia, aí veio uns irmãos que a gente fez amizade e falou assim, olha, a casa que está do nosso lado lá, que a gente mora de aluguel, são 2 casas. Ela desocupou. E a gente sentiu no coração de falar com vocês, porque a gente vê vocês sempre aqui, a Rafinha, e muito legal e tal. E vocês querem lá, vocês têm interesse? Aí explicaram pra gente onde era essa casa, né, e tal. A gente falou assim, a gente tem interesse. E nisso a gente já vinha buscando há vários meses, orando. Aí eu falei assim com o Cristiano, amor, isso é de Deus. Esse irmão veio procurar a gente, por que em meio a tanta gente aqui na igreja, esse casal veio logo falar com a gente? E aí eu já estava meio desanimada, fiquei animada. Aí, fomos lá, marcamos com o corretor, vimos a casa, só que quando eu estava vendo a casa, eu filmei a casa para mostrar para o Cristiano e tudo mais, eu não senti bem, sabe? Eu senti assim, falei, ai meu Deus do céu, e agora? Mas será aquele ânimo todo, os irmãos vieram falar, e uma casa, sabe, muito boa, enfim. Aí agradeci ao corretor, falei que ia retornar o contato. E aí, quando eu estava entrando no carro para ir embora com a Rafa, tinha, do outro lado da rua, assim, tinha uma outra casa com uma placa de venda. Aí eu falei, oh Deus. Aí fui eu anotar o telefone, né? Aí anotei o telefone, liguei para o corretor, conheci uma pessoa maravilhosa que foi o corretor Paulo e fui lá ver a casa. Chegamos lá, gente, a casa era tudo que a gente queria, mas a casa estava à venda e a gente queria o imóvel para alugar. Aí, tá bom. Aí eu fui, amor, é essa casa. Não tem jeito. E deu tudo, irmão. Tava tudo perfeito, assim. Questão do valor do imóvel. A casa tinha sido toda reformada. Tava novinha, segura e tudo e tal. Aí eu peguei e falei assim, passou uma semana e eu falei assim, amor, por que a gente não faz uma proposta nesse imóvel? Né? Porque se já tudo compatível, dando certo e tal, por que a gente não faz a proposta? E aí, irmãos, a gente não conseguia dizer sim para aquela casa a ponto de chegar a fazer uma proposta. E aí, passou dali, aí o Cristiano falou assim, ô Paulo, a gente queria tentar ficar no nosso bairro, porque esse bairro era um pouco afastado. E quando a gente ficou nessa indecisão, o Cristiano olhou a rota do ônibus, e a rota do ônibus não tinha perto dessa casa. Então foi aí que veio o balde de água fria. A gente queria tentar ficar no nosso bairro. Aí o Paulo, muito gentilmente, eu até compartilhei com ele uma experiência de 12 anos de imobiliária, a gente foi fazer captação junto, foi muito bacana. Começamos a ver, irmão, a gente viu um apartamento num prédio, um apartamento no outro, desistimos de casa por questões de segurança e querendo ou não a casa, a gente estaria exposto também na rua, a questão do escorpião, então a gente meio que desistiu da casa, por mais que era o que a gente queria, e começamos a ver apartamento, ver, até que um dia eu virei pro Paulo e falei, Paulo, você tem apartamento lá nesse prédio, tal, que é o prédio que eu via o prédio da minha janela há meses e eu ficava ali naquele negócio, eu e Deus e o prédio. E aí o Paulo bem assim, Micaela, não tem não. Eu falei, então vamos lá captar. E fomos. Chegamos lá, eu falei assim, Paulo, eu gostei desse apartamento aqui. Falei, tá bom. Fomos lá, o proprietário, conversamos com o proprietário. O imóvel foi vendido tem 3 semanas. Aí outro balde de água fria. Aí viu mais 3 apartamentos nesse prédio, tinha 4, né? O que a gente gostou, tinha vendido, tinha mais 3. Irmãos, a gente olhou uma vez, voltamos no prédio a segunda vez, olhamos de novo, e alguma coisa no meu coração falava assim, é aqui, é aqui. Só que, irmãos, financeiramente, não cabia no bolso, a verdade era essa. Então, assim, era um milagre de Deus se alguma coisa acontecesse ali. Eu estou abrindo assim abertamente, não tem problema, né, pastor? Mas é porque a gente está em irmãos. E não cabia no bolso, irmão. Só que, irmãos, eu ficava inconformada, porque eu sentia que era ali alguma coisa que tinha que acontecer. E até que um dia eu falei assim, amor, mas se a gente fizer assim, fizer assado, tinha um apartamento lá que não tinha nada, estava do jeito que a construtora entregou, era um pouco mais barato, a gente falou, a gente aperta aqui, faz isso. Tá, vamos lá ver de novo. Vamos. Aí a gente foi pro prédio de novo, irmãos. E nesse dia a gente foi num apartamento que a gente não tinha gostado, mas o Paulo falou assim, tem como a gente ir lá rever esse apartamento? Eu falei, tem. Subimos. E aí, como eu falei, a cidade de Taubaté é bem plana e tem poucos prédios altos, é muita casa. E a gente estava na varanda desse apartamento, e aí conversa vai, conversa vem, e a gente falou assim, Paulo, eu acho que não vai dar não, mas a gente pode tentar fazer uma proposta do primeiro andar, a gente estava no 9º, no primeiro andar. Aí o Cristiano falou assim, o Cristiano olhou assim para
o horizonte e falou assim: "Ô Paulo, e naquele edifício ali, ó, o edifício Rafaela, tem alguma coisa?" Ele disse assim: "Não, não tem. Mas eu posso ver se for o caso." Eu falei assim: "Amor, lá não. Já falei pra você, eu já olhei lá, não tem nada legal lá. E outra coisa, o apartamento lá é pequeno, é menor que aqui." Ele: "Poxa, mas seria legal, né, morar no prédio edifício Rafaela, minha filha chama Rafaela." Eu falei assim: "Vambora, menino, bora." E fomos. Aí, irmãos, de lá pra cá, eu cessei as buscas, eu estava bem desacreditada. E Cristiano, todo dia ele me mandava uma base aí de 15 imóveis para me ver, eu já estava, sabe, de saco cheio. E o Cristiano, ele começou a me mandar um apartamento em si. Eu vi a foto assim do anúncio e falava assim: "Ah, 2 quartos, não quero nem ver, amor, não gostei da cara desse apartamento." Aí falava que ele: "Poxa, amor, mas esse aqui parece bacana." Aí, da outra vez ele mandou de novo, passou um tempo ele mandou o mesmo imóvel: "Amor, aqui ó, esse aqui parece ser bacana e tal." "Simon, não quero nem ver, é pequeno, não gostei desse imóvel, não fui com a cara desse imóvel." Passou. Aí, pela terceira vez, Cristiano falou a mesma coisa: "Amor, não vai nem querer ver esse imóvel?" Eu falei: "Não, amor, eu já falei que eu não quero ver." E aí, um dia à noite, eu estava no celular, aí uma colega minha lá de Taubaté, que ela trabalhava comigo aqui em Guarapari, ela também se mudou para Taubaté, mora lá. Aí ela me mandou no WhatsApp o link do anúncio desse mesmo imóvel que o Cristiano tinha me mandado 3 vezes. "Mica, olha esse imóvel, cara, muito legal, e olha o preço, ó, a proprietária baixou pelo visto, olha que bacana." Eu abro o bendito do imóvel, que Cristiano me mostrou 3 vezes e eu disse não pro imóvel. Aí eu falei assim: "Meu Deus do céu." Aí eu parei nesse exato momento e fiz essa pergunta: "Meu Deus, e agora?" Aí eu falei assim: "Amor, olha aqui que Naís me mandou." Ela: "Poxa, amor, marca pelo menos para ver. A gente já viu um monte mesmo." Eu falei: "Tá bom." Aí, irmãos, marquei com a corretora e fomos lá ver o imóvel. Chegamos lá, o imóvel, assim, na hora que eu cheguei no imóvel, eu já estava assim, desacreditada. Eu fui por fria, sabe mesmo? E cheguei lá, a gente viu o imóvel, eu falei, é pequeno, não é igual aquele outro e tal. Eu fui ver aquelas comparações, enfim. Aí falei com a corretora, falei com a proprietária, a gente perguntou questões de valores, ela explicou o motivo da venda, que ela estava indo embora do país, então ela precisava vender o imóvel com urgência, que ela tinha 30 dias para sair do país, que ela estava indo embora. E a gente falou assim: "Ah, tá bom, a gente vai pensar e depois te fala." Ela falou assim: "Ó, mas eu vou vender pro primeiro, porque eu tenho urgência e a minha preferência eu preciso de alguém que compre logo." Aí ela falou assim: "Só tem uma pessoa que viu antes de você, agora antes de você chegar, e essa pessoa vai ter uma proposta à vista, eu estou esperando a resposta." Aí eu falei assim: "Tá bom." Aí eu larguei pra lá, porque eu falei assim: "Ah, a pessoa vai comprar, com certeza." Dá um imóvel que a mulher baixou 40 mil no valor para vender da hora para outra, eu falei assim: "Filha, ela vai vender o primeiro que aparecer aqui." Aí larguei pra lá, irmãos. E só que nesse meio tempo, eu tive um problema com essa corretora que me atendeu, porque ela omitiu algumas informações, mentiu sobre outras, com relação ao valor do imóvel, com relação ao estado do imóvel, algumas questões, e ficou uma situação muito complicada, né? E então eu não quis mais contato com essa corretora que me atendeu. Aí, um dia o Cristiano virou para mim e falou assim, já tinha passado uns dias, né, que a gente tinha visto, e falou assim: "Amor, e um apartamento?" Eu falei assim: "Ah, amor," e eu tava, sabe, com meu coração totalmente fechado, irmãos. E eu falei assim: que seja feita a vontade de Deus. Se você achar que a gente deve fazer uma proposta, a gente faz. E se for da vontade de Deus, amém. Mas não é aquilo que eu escolheria." Irmãos, eu vou te falar, eu tenho um mistério, eu e Deus, que tudo que eu falo não, parece que Deus fala assim: falou não? Espera. E tudo foi assim. Meu casamento foi assim. Quando a gente construiu nossa primeira casa foi assim. Emprego é assim. Sabe, é uns negócios que tudo é na base do não. Eu fico assim, chocada. Meu Deus, não tem uma vez que é sim, é sempre não. E aí eu falei assim: não é possível. E eu estava mesmo com meu coração fechado, irmãos. Totalmente fechado. E aí a gente foi lá, eu fui no prédio, direto com a proprietária, né? Por causa da experiência, eu já sabia como que funcionava a situação, então eu fui direto na proprietária, consegui o número dela, conversei com ela, expliquei o que tinha acontecido.
e fizemos uma proposta, e irmãos, a proposta foi na base da fé, tá? Porque também não cabia muito no orçamento, não. Foi na base da fé, e enfim, irmãos, deu tudo certo. Deu tudo certo, assim, eu fiquei assim, até impressionada, porque não é porque é uma bênção, mas é porque assim, a gente vê o quanto Deus trabalhou nos detalhes, sabe? Quando a gente olhou para trás e viu o que Deus tinha feito, a gente não acreditou, sabe? Olha o que Deus movimentou, que eu precisei e ver tanto imóvel, ir na casa do vizinho, da irmã da igreja, para ver uma placa de venda, para conhecer um corretor que me levasse naquele prédio, para Deus falar através do Cristiano, e a gente hoje morar no edifício ao qual se chama o nome da minha filha. Então, assim, foi algo assim que a gente conta, a gente às vezes acha até graça de tão surreal que foi a experiência que a gente passou. E a gente não, como eu falei, a gente não tinha nem condições, nem expectativa de comprar um imóvel, mas quem está junto com a gente sabe que lá estava dando no mesmo, você pagar uma prestação de aluguel e comprar um imóvel era o mesmo valor, então em vez de jogar o dinheiro fora é preferível, né, comprar. Então, mas assim, a gente não tinha mesmo condições e Deus proveu, Deus abençoou a gente. E hoje a gente mora num prédio que a primeira coisa que eu cheguei no prédio eu perguntei, moça, quantos anos a senhora está aqui? 5 anos, tem escorpião? Não tem. Eu falei, glória a Deus, aleluia. E assim, irmãos, hoje, agora dia 26, né, fez um mês que a gente se mudou. E assim, a gente está em paz, sabe? Nosso coração está em paz. A gente percebe que foi Deus que preparou aquele lugar para a gente, um lugar tranquilo, um lugar abençoado, é pequenininho, é do jeitinho nosso, mas é aquilo que Deus preparou para a gente. Então, assim, eu louvo a Deus por isso, e louvo a Deus por tanto cuidado com a gente, sabe? Por tanto cuidado. E eu queria compartilhar com os irmãos que quando Deus responde, sabe, a gente com um não significa que Ele está falando não para a gente. Significa que Ele quer aproximar a gente dele. E sempre quando eu falo não e Deus vem com outra coisa, eu aprendo algo com Deus, né? Porque eu poderia estar até falando assim, pô, Micael, mas você já não está acostumado? O negócio só funciona na base do não? Não estou acostumada, porque a gente sempre vai achar que pode ser do nosso jeito, da nossa vontade. Mas o Senhor, Ele sempre prepara e reserva aquilo que Ele quer de melhor para as nossas vidas. E aí que a gente vê a vontade do Senhor quando a gente permite que Ele trabalhe na nossa vida. Porque se realmente tivesse dependido de mim, talvez do Cristiano, não seria daquela forma, daquele jeito ou naquele lugar. Mas a partir do momento que a gente entregou na mão de Deus, e a gente entregou mesmo, irmãos. A gente fazia um cadastro lá no banco, preenchia um formulário e falava, Senhor, é o teu milagre. E dava certo, e tudo deu certo, irmãos. Então, a gente viu o agir de Deus em cada detalhe, sabe? Então, quando o Senhor, a gente é respondido dessa forma, o Senhor, eu entendi que o Senhor quer nos aproximar dele. E aí Paulo, ele fala disso lá em 2 Coríntios 12, para finalizar, no versículo 7, quando ele fala assim, que lhe foi dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás. E no versículo 8 ele ora por 3 vezes pedindo a Deus que tirasse esse espinho. Mas no versículo 9 Deus responde, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E no 10 ele fala, Paulo ele fala assim, ele abraça o não de Deus, dizendo, por isso, por amor de Cristo, eu me regozijo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e na angústia, pois quando sou fraco é que estou forte. Então, o não de Deus fez com que Paulo se aproximasse do Senhor. Então, que o não de Deus na minha vida faça com que eu me aproxime do Senhor e que isso fique de testemunho para os irmãos, porque esse é o nosso grande tesouro, é a nossa obediência ao Senhor, né? Essa sensibilidade de entender e de realmente não só dizer de boca para fora, Senhor, faz a tua vontade, mas realmente permitir e viver a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Então, que a gente, a cada nossa oração, que a gente, toda vez que a gente recebeu um não, assim como eu recebi,
né, de Deus, a gente possa se aproximar mais dele, entender que o não nosso é um sim do Senhor. Então, que nas nossas orações a gente possa entender isso e aceitar o não do Senhor, porque Ele está cuidando de cada um de nós, Ele cuidou da gente. Hoje a gente está num lugar seguro para a honra e glória do Senhor. Não é para a nossa glória, mas é porque o Senhor cuidou e continua cuidando da gente. Amém? Glória a Deus. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Foi deu meia hora. Não foi meia hora. Foi rapidinho. Glória a Deus. Louvado seja Deus por mais esse culto maravilhoso, onde Deus já tem ministrado muito aos nossos corações. E o que eu tenho a dizer a Micaela, e a gente já repetiu isso algumas vezes aqui, quantos que estão aqui são filhos? Amém, irmãos? Ou tem alguém na dúvida ainda? Se tiver alguém na dúvida, não tem problema não. O não de Deus é proteção. Um dos aspectos do não de Deus é proteção. Assim como a gente fala não para os nossos filhos, o não de Deus é proteção. Então, quando Deus diz para a gente não, é para o nosso bem, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém? Estamos felizes, animados. Primeiro domingo, do mês, onde nós estamos juntos aqui para celebrar o nome do Senhor, engrandecer o nome do Senhor, dia de ceia, e eu espero que o seu coração possa estar alegre. Porque, irmãos, Deus já tem falado muitas coisas aqui. O compromisso, a importância do chamado, e por isso nós dizemos à igreja, quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor está falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor está falando. Irmãos, sem dúvida nenhuma, nós estamos vivendo um tempo onde Deus está separando, como nos foi dito, e a gente vai ter que escolher. Ou a gente vai ser simplesmente ouvinte, ou a gente se torna discípulo. A gente está vivendo um tempo, irmãos, onde ou a gente vai acompanhar a multidão, ou a gente vai se sentar ao lado de Cristo e desfrutar da bondade dele, e desfrutar do agir dele, e desfrutar da presença dele. Porque a multidão, irmãos, ela está interessada no seu bel prazer, ela está interessada em suprir a sua própria vontade, ela está interessada somente no milagre. Mas o discípulo, ele sabe que tem algo maior que o milagre. É a presença de Deus. É aquele lugar de intimidade, aquele lugar de relacionamento. Não é um lugar onde simplesmente as bênçãos e as maravilhas acontecem. Porque nem sempre vai ser bênçãos, nem sempre vai ser as maravilhas. Na realidade, na maioria das vezes. Nós sempre estamos diante de confrontos e situações. Por isso, nós já vamos entrar na ceia, mas eu queria só deixar uma reflexão para a igreja, porque nós estamos meditando, quando nós temos a oportunidade, um pouco sobre o livro de Provérbios. Irmãos, e como Provérbios é valioso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí rapidamente, para nós falarmos no livro de Provérbios. Nós vamos ler Provérbios capítulo 4, do verso 1 até o verso 5. E você pode permanecer assentado. Em nome de Jesus, Provérbios capítulo 4, do verso 1 ao verso, 6. Em nome de Jesus, agradecemos a todos que nos visitam nessa noite, cada família aqui representada. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, que você possa continuar tendo um culto que agrade ao Senhor, e um culto que te sacie, que te alimente, que toque a sua alma, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que ofereço a vocês é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno,
em companhia do meu pai, um filho muito especial para minha mãe. Ele me ensinava e me dizia: apega-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afastem. Não abandone a sabedoria a ele e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. Pai, nós te engrandecemos, te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor já se manifestou aqui nessa noite, por tudo que o Senhor já nos disse nessa noite, por tudo que o Senhor já nos proporcionou nessa noite. Pai, que seja feita de fato a tua vontade na nossa vida, neste lugar, e que acima de tudo o seu nome seja glorificado, Senhor. Nessa noite, através de tudo que nós estamos prestando a ti, possa chegar como um aroma agradável às tuas narinas, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, esses capítulos que nós já falamos, capítulo 1, 2, 3, 4, eles ainda dão muita ênfase à questão da sabedoria. E muitas das vezes a gente não consegue entender o que é informação, o que é conhecimento e o que é sabedoria. E na realidade são três coisas diferentes. Amém? A informação nada mais é do que a quantidade de dados ou a quantidade de informações coletadas sobre um determinado assunto. Isso é a informação. Quando você abre o jornal, você ali tem a informação do que está acontecendo na meteorologia, do que está acontecendo na economia, do que está acontecendo na política. Quando eu sento com a minha esposa e converso com ela, ela pode me passar algumas informações, por exemplo, como o que ela gosta e o que ela não gosta. Isso é uma informação. Ou eu chego perto do Alan e o Alan fala para mim: Alex, hoje eu estou com dor de cabeça. Então ele está me informando que hoje ele está com dor de cabeça. Então a informação nada mais é do que esse dado, do que essa informação. Por isso, ela é muito diferente do conhecimento e ela é muito diferente da sabedoria. Porque, irmãos, o conhecimento, para de fato existir o conhecimento, nós precisamos da informação. Mas o conhecimento é a informação quando ela começa a ser aplicada. E é interessante que na Bíblia, nas traduções, principalmente no Antigo Testamento, para o original, muitas das vezes quando Deus falava com o povo acerca do conhecimento, ele falava exatamente com o povo acerca do relacionamento. Ou seja, é a informação. Eu sei o que agrada a Deus, eu conheço os mandamentos dele. Então, a partir daí, eu começo a me relacionar com Deus a partir do que eu sei, o que o agrada e o que não o agrada. E se você parar para analisar, os nossos relacionamentos são assim. E conhecimento, na palavra de Deus, também está relacionado à intimidade. Em alguns textos, em algumas traduções, você vai encontrar, por exemplo, um homem que conheceu, José conheceu Maria, ou seja, ele teve de fato uma relação sexual, mas que no original tem a conotação de intimidade. Então, conhecimento na palavra de Deus também está relacionado à intimidade. Então, quando eu conheço alguém, quando eu conheço desse assunto, eu tenho intimidade com ele. Os especialistas aqui das suas áreas vão entender isso. Que você adquire a informação e a partir daí você começa a ter experiência. Amém? Vai eu ou você tentar fazer o que o pastor Giliardi faz sem ter a informação, sem ter o treinamento, a gente não dá nem um nó na corda direito, Já começa por aí. Vai dar um nó lá e não vai prender nada, enfim, não vai subir nem um tijolo. Essa é a verdade. Então, irmãos, é necessário a gente ter a informação e o conhecimento, que está ligado à experiência. Amém? E por que eu estou falando tudo isso? Você pode estar perdido, mas deixa eu te falar.
A Bíblia está falando sobre a sabedoria. A Bíblia, o texto que nós lemos, Provérbios que nós lemos, ele faz, Salomão aqui é de autoria de Salomão, ele está falando o que? Olha, ouve, se atenta, obedece ao que o seu pai diz. E olha como tem a ver, por exemplo, com o que a irmã Micaela nos trouxe, o testemunho dela, com as coisas que aconteceram, irmãos. Porque quando nós subimos, nós falamos que o não de Deus é proteção. Não é assim que nós fazemos com os nossos filhos? O texto começa nos chamando de quê? Ouçam meus filhos. Porque existe exatamente essa relação. Então, quando Deus ele nos orienta, ele nos traz uma advertência, quando ele nos traz exatamente uma instrução, não é para o nosso mal, mas é para a nossa preservação, é para o nosso bem, e nós precisamos entender isso. Ouça o que o seu pai diz. Por quê? Porque o seu pai, por mais que ele não seja perfeito, ele tem a experiência de vida, ele tem a história de vida. E Provérbios nos aponta para isso. Então, se agora eu tenho a informação, agora eu tenho o conhecimento, a partir de agora, quando eu adquiro a sabedoria, que o que é a sabedoria? É exatamente, eu com sensatez, com prudência, eu vou aplicar o meu conhecimento. A sabedoria, ela é uma consequência do conhecimento. Por que muitos sábios, muitos filósofos valorizam tanto a questão do silêncio, a questão do equilíbrio emocional, a questão de tantos aspectos? Por quê, irmãos? Porque na realidade a Bíblia já diz isso há muito tempo. A Bíblia já aponta isso há muito tempo, meu irmão. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, o fruto que ela gera, que nós sempre falamos aqui, é Gálatas 5. É paciência, benevolência, benignidade, alegria. Ou seja, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós nos tornamos sábios. Porque a instrução do Senhor, além de ser uma informação, além de nos trazer a experiência, ela nos torna sábios. Por quê? Porque nós vamos aplicar isso, nós vamos viver uma vida equilibrada, não uma vida de confronto, não uma vida de conflito, não uma vida desajustada, não uma vida desorganizada. Porque, Senhor, irmãos, o que Deus gosta é exatamente das coisas, cada um devidas no seu lugar. E precisamos nos atentar a isso. Isso é lógico, isso é básico. Uma via de trânsito mão dupla, um é indo, outro é vindo. Se eu vou na mão do outro, o que vai acontecer? Acidente, tragédia. As coisas têm o seu devido lugar. O papai tem o lugar do papai, a mamãe tem o lugar da mamãe, o filhinho tem o lugar do filhinho, cada coisa no seu lugar. O maridão, o lugar do maridão, a esposa, o lugar da esposa. Então essas são palavras de sabedoria. E detalhe, irmãos, realmente que nós precisamos nos tornar. Porque só vai entender isso quem é filho. Porque filho confia no pai, e o filho aceita ser dependente do pai. Pergunta para o seu filho se ele está preocupado com amanhã, com a conta que vai pagar, com o que vai vestir. Ele não está preocupado em nada disso. Isso, quem se preocupa é porque não tem pai. Nós somos filhos, irmãos. Nós somos filhos. Nós temos um pai. E por isso, essa palavra de sabedoria que nos protege, essa palavra de sabedoria que nos envolve e nos preserva.
É como a irmã Micaela disse, eu vou usar sim, porque está dentro do contexto do testemunho dela. Preservação. Aos olhos dela, talvez aos olhos do Cristiano, a experiência que eles tiveram, o processo que eles passaram, aquilo ali aos olhos da Micaela era melhor, aquilo ali aos olhos do Cristiano, não é isso, Micaela? Era o melhor, é a localização, mas a Micaela não sabe o que vai acontecer daqui a um ano. A Rafaela não sabe, eu não sei, você não sabe, mas Deus sabe. E mediante a intenção deles, mediante a atitude deles, Deus foi provendo, Deus foi movendo. E Deus falou assim, eu vou colocar vocês agora nesse cantinho. Eu vou colocar vocês agora nesse lugar. Irmãos, e nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Quantas vezes eu e Vanessa nesse processo nos lamentamos e choramos, eu não quero ir para o hospital, eu não quero ir para o hospital, quem quer ir para o hospital? Eu não quero ir para o hospital, mas tem que ir para o hospital. Porque se ela não fosse para o hospital, ia piorar ou ia melhorar? E você quer que melhore ou quer que piore? É simples assim, irmãos. Por mais duro que possa ser, essa é a realidade dos fatos. E a sabedoria, irmãos, ela exatamente vai nos trazendo a sensatez, o equilíbrio, o discernimento das coisas. E por isso, quando nós estamos diante do Pai, e quem é a fonte de toda a sabedoria? Salomão, que nós falamos, ele pode ter sido, até muitos pagãos e não cristãos consideram realmente a história e Salomão como o homem mais sábio da terra. Mas quem é a fonte que nós declaramos nessa noite? Não só que jorra a água pura, mas a fonte de toda a sabedoria. Impressionante, irmãos, para nós percebermos o quanto somos ingratos e merecedores. Nós estamos diante da fonte. E por que a gente não vai buscar a fonte? Antigamente, para se ter acesso à fonte, né, pastor, tinha que sacrificar um animal, chegar lá diante do sacerdote, carregar aquele animal lá, chegar diante do sacerdote. E agora, irmãos, o véu do templo foi rasgado e o Senhor está diante de nós. Ele é a fonte de todas as coisas, mas nós não buscamos a fonte. Nós não queremos essa fonte. E aí no verso 5, irmãos, no capítulo 5, ele vai falar, por exemplo, eu vou ler aqui do verso 1 ao 4, se você puder permanecer a sua Bíblia aberta e nos acompanhando. O capítulo 5, verso 1 ao 4 diz assim, meu filho, preste atenção nisso, meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão conhecimento, pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como o fel, afiada como a espada de dois gumes. Irmãos, Salomão, de acordo com a história, ele foi um homem que teve 700 mulheres, 700 esposas e 300 concubinas. O homem entendia de adultério, de relacionamento, o homem entendia. Mil mulheres Salomão se relacionou, que consta na história bíblica. E quando Salomão escreve, olha, cuidado com o adultério, cuidado com envolvimento, cuidado. Ele aqui não está simplesmente falando em si do pecado do adultério, mas da imoralidade. Cuidado com a imoralidade, cuidado com os seus desejos, cuidado com o que chega aos teus ouvidos. Isso é uma palavra de sabedoria para os nossos dias. Cuidado como as coisas estão se apresentando para nós, porque parece ser bom, parece ser agradável, parece ser vindo do Senhor, mas cuidado, que no fim
pode ser ruim. E ele destaca, irmãos, como, de fato, esse pecado do adultério destrói a vida do ser humano. Quantos casamentos nós conhecemos, quantas histórias nós conhecemos de pessoas destruídas, dilaceradas por conta do adultério, irmãos. Histórias repletas de cicatrizes, como a minha e a da Vanessa, por conta do adultério, irmãos. Então, quando nós encontramos essas orientações, essas instruções, é vida. Quantos jovens estão aqui nessa noite, quantos recém-casados ou pessoas que estão aqui exatamente no oposto, carregando já uma história difícil, vem de relacionamentos difíceis, de famílias difíceis, de histórias difíceis. E, irmãos, como nós sempre dissemos, o importante é daqui para frente e o que nós vamos fazer diante do Senhor. Porque uma coisa eu tenho certeza, Ele sempre quer organizar e restaurar a nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Quando nós encontramos o profeta falando com Deus, e eu me lembro muito sempre de uma pregação do pastor Giliardi, que ele disse isso antes, não sei exatamente quando, mas se tem para lá para 10 é por aí. E eu me lembro daquela palavra quando o pastor Giliardi pregava falando sobre Deus quebrar o vaso, que Ele não emenda, Ele quebra o vaso. Então Deus reconstrui do zero. Não tem essa de aqui o braço tá bom, deixa o braço. Não, quebra tudo e faz de novo. Esse é o nosso Deus. Amém? Ele não aproveita nada do que passou. Né, pastor Giliardi? O que passou já passou. O que teve de acerto, glória a Deus. O que teve de erro, vamos nos arrepender, está no mar do esquecimento e vamos em frente, irmãos. Porque a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Vamos nos comprometer com esse Deus e ir adiante. Irmãos, e tem mais algumas outras coisas, mas eu vou me ater pelo tempo a um único detalhe que serve para a nossa ceia, esse momento importante para nós hoje. E eu queria destacar isso com a igreja, que está lá no capítulo 6 de Provérbios, que já está aberto aí, se você está com a Bíblia aberta, do verso 16 até o verso 19. Irmãos, a cada dia que passa, nós entendemos que não há nada mais valioso para Deus do que a vida, as almas, as vidas, e o quanto elas são importantes para Deus. E se nós amamos a Deus, precisamos nos preocupar com as vidas. E esse texto, juntando aqui um pouco de conhecimento, de informação em primeiro lugar, conhecimento, porque nós sabemos que Deus abomina o pecado, mas esse texto fala de 6 coisas que Deus odeia. Mas tem uma coisa que Ele detesta. Lembra agora aí, maridão, da sua esposa. E a sua esposa lembra agora aí a esposa lembra agora do seu marido e fala assim: tem 6 coisas que o meu marido não gosta. E tem uma que ele detesta. A Bíblia nos fala 6 coisas que Deus odeia, mas tem uma que Ele detesta. E o texto diz assim, ó, verso 17: olhos altivos, que a soberba é a primeira coisa. Isso Deus odeia. Segunda, língua mentirosa. A Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás. Terceiro, mãos que derramam sangue, assassinato. Isso Deus odeia. 18. Coração que traça planos perversos. Deus odeia isso. Quinto, testemunha falsa que espalha mentiras.
Oi? Ah, perdão. No verso 18 ainda. Pés que se apressam a fazer o mal. Quem planeja e quem corre para fazer o mal. Verso 18. Agora o 19, que é a sexta coisa que Deus odeia. A testemunha falsa que espalha mentiras. E, irmãos, algo me impressiona nesse texto. Nós já comentamos isso aqui na igreja. Tem algo que Deus detesta. Ou seja, tem um peso maior que o assassinato, tem um peso maior que a perversidade, tem um peso maior que a mentira. Sabe o que Deus detesta? Diz aí na parte B do verso 19. Aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Deus odeia o assassinato, Deus odeia quem pratica o mal, Deus odeia a mentira, Deus odeia todas essas coisas. Mas tem algo que Deus detesta. É aquele que provoca discórdia entre os irmãos. E por isso, irmãos, a gente precisa entender, de fato, tanto como informação e tanto como conhecimento, que tem algo que Deus instituiu aqui na terra, que não tem placa, tem algo que Deus estabeleceu aqui na terra, que a Bíblia diz que é o corpo dele, e é a igreja. E eu e você que estamos aqui nessa noite, pertencemos a esse corpo. E nós estamos reunidos aqui para glorificar a Deus e para a nossa edificação. E sabe o que isso tem a ver com tudo o que foi dito aqui desde o início, irmãos? Você pode estar aqui vindo há anos, ou você pode estar sentado aqui sem saber qual vai ser o seu rumo para 2025. Eu quero dizer qual vai ser o seu rumo para 2025. Porque às vezes a gente fala assim, eu não tenho chamado. E eu vou falar para você que você tem um chamado. Você tem um chamado, sabe para quê? Você tem um chamado para ser igreja. Mateus 28 diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você tem um chamado, ser igreja. Aquele que toca é dom, é talento, mas ele tem que usar para isso. Aquele que prega é dom, é talento, tem que usar para isso. Aquele que ensina é dom, é talento, mas tem que usar para quê? Para edificação do corpo. Por que para edificação do corpo? Porque Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque a gente vive nesse mundo, irmãos. E nesse mundo, a natureza pecaminosa que nós temos. Um dia nós estamos bem, no outro dia nós não estamos bem, no outro dia nós continuamos não estando bem. E aí passamos uma semana que não estamos bem, e aí às vezes, um dia nós estamos bem. E Ele, como um Pai de amor que nos criou, nos conhece. Sabe que essa inconstância está dentro de nós. Mas Ele fala para mim e para você nessa noite: filho, você tem uma casa. Filho, você tem um lugar. Filho, filha, descansa no meu coração. Descansa na minha soberania. Deus diz para nós: descansa na minha sabedoria.
Por isso, nessa noite, nós vamos entrar para a ceia, aonde vamos lembrar, irmãos, e entender. Não é simplesmente uma ordenança, não é simplesmente um ritual, irmãos. Mas que seja algo vivo e real para você aqui nessa noite, que cada elemento que você venha a digerir nessa noite tenha um verdadeiro significado de lembrar que alguém morreu por você, alguém deu a vida por você, alguém derramou um sangue puro, imaculado, perfeito por você. Alguém se entregou por você. E pasmem, irmãos, não é a minha esposa, não é o seu marido, não é o meu filho, não é a minha mãe, não é o meu pai, mas é Jesus Cristo. É por Ele, irmãos, que nós temos que acordar amanhã pela manhã e glorificar a vida. Por mais que ela não faça sentido para você hoje, para mim hoje, mas é a vida o que Ele nos deu de mais precioso, porque quando esse sopro se acaba, que seja a eternidade. Que quando esse sopro se acaba, que seja a eternidade. Porque, irmãos, tudo que temos e tudo que somos é dele. Tudo que temos e tudo que somos é dele. Se temos tido disposição até para chorar, irmãos, é vida, é Ele, é Ele. É Ele que, além de morrer na cruz, é Ele que está ao nosso lado, é Ele que prometeu não nos abandonar, é Ele! É Ele que faz, vai lá e vai comprar esse agora, é Ele, irmãos, é Ele! E você fala para mim, e quando não acontece as coisas como tem que acontecer? E quando a sua esposa está passando mal, 20 dias internada no hospital, é Ele! E se tivesse partido, também seria Ele, irmãos. Eu poderia chorar, espernear, gritar, desesperar, mas é Ele. Por isso, irmãos, deleita-te no Senhor. Deleita-te no Senhor e Ele atenderá o desejo do teu coração. Deleita-te no Senhor. O que nós falamos que encontra em Provérbios é como Deus nos vê, edificadores. Deus nos vê como edificadores, abençoadores. Você é noiva do Senhor, você é igreja do Senhor, você é corpo de Cristo, você é um abençoador, você é uma abençoadora. Você está sendo levantada neste lugar para ir aos lugares e levar vida, e não é a sua vida, porque a minha vida e a sua vida não presta, mas é para levar a vida de Cristo, a abundância de Cristo, a palavra de Cristo, a restauração de Cristo, o vigor de Cristo, a esperança de Cristo. É para isso que Ele nos chamou. Eu queria chamar os nossos diáconos aqui nessa noite. Você estará recebendo 2 elementos. Eu abro e fecho essa Bíblia diversas vezes. Você estará recebendo esses 2 elementos, meu irmão. E nós vamos ler aí no verso 24 em diante o que esses elementos significam.
Nós estaremos louvando ao Senhor. Está lá dentro. Está lá dentro. Nós estaremos louvando ao Senhor, irmãos. E não deixe de ceiar por circunstâncias, por dificuldades. Se você é batizado, entende o valor desse momento. É o seu momento de comunhão, é o seu momento com o Senhor, é o seu momento com Jesus. Não deixe de cear. Se há algo no teu coração, curve a tua cabeça agora. Aqueles que nos visitam, se você é batizado, entende isso. Entende exatamente o poder de Jesus, a obra redentora de Jesus. Sei conosco. Feche os teus olhos. Se há algo que te impeça, feche os teus olhos, peça perdão ao Senhor, em nome de Jesus. Se você não está à vontade, não se sinta constrangido por isso. Amém? Não se sinta constrangido por isso. Mas se o principal é a falta de reconhecimento de algo, agora é o momento. Fale com o Senhor. Em nome de Jesus. Diga, Senhor, cantando ao correr uma canção. Os entendidos foram e o fiel de viver, cantando ao correr uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os olhos que não viram os poderes e poderes, teu nome é sobre todos. E os outros são toda a criação. Santo pra sempre. Pode servir os irmãos, por favor. Leva o seu nome, cante ao poder do Santo, exaltado, Santo, Santo pra sempre. Ama, Santo, Jesus Santo pra sempre. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos.
trono e domínio, poder e poder, teu nome é sobre todos. Declare isso mais uma vez. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos. Teu nome e domínio, poder e poder, teu nome é sobre todos. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos. O trono e domínio, poder e poder, teu nome é sobre todos. E o povo santo, toda dia, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. Santo e aos reinos reis, santo, que serás, santo, santo pra sempre. No santuário todos receberam os elementos. Amém? Deixa eu só terminar de distribuir. Ah não, só me serve. Não fico sem. Primeira Coríntios, capítulo de número 11, a partir do verso 23, diz: pois eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, fazei isso em memória de mim. Esse primeiro elemento é para nós lembrarmos dele. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que beberem, em memória de mim. Isso aqui é a aliança que o Senhor tem conosco. Nós estamos prestes a participar do corpo, prestes a renovar essa nossa aliança hoje. Por isso eu digo a você nessa noite, que possamos comer e beber em memória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Quem quiser levar a sua voz em oração nesse momento, fica à vontade. Pai, te agradecemos mais uma noite. Estamos na tua graça, na tua presença, Jesus. Estamos em comunhão, repartindo o pão, Pai. Bebendo o pão que representado na Bíblia com teu sangue, Jesus, Pai. Nós te agradecemos por essa oportunidade de nos encontrar com a tua Aleluia. presença. Espírito Santo de Deus, vem te fazer presente cada dia mais conosco, Pai. Mesmo nós somos fracos, falhos, pecadores, o Senhor nos amou. O Senhor nos amou naquela cruz do Calvário, Senhor. Ele entregou o teu Filho amado por nós. Amém, Jesus. Nós não merecemos, o Senhor nos amou, Pai. Deus te agradecer por essa oportunidade, Jesus. Que a tua graça cada dia mais possa estar roubando, Senhor. Nós possamos ser gratos por isso, Jesus. Aleluia. Amém, Deus. Não merecemos o nome da boa. Obrigado pela tua graça. Obrigado pela tua presença. Obrigado por estar conosco essa noite. Obrigado por cada um que está aqui. Oh, Senhor. Aleluia, Deus. Não merece, Senhor. Nós somos corações. Guarda, Pai. Cada um vai ser Deus. Toda a nossa família, Senhor. Nos protege para a tua terra, Senhor. Guarda cada caminho na tua casa, Deus. Não também perante a tua vontade das igrejas. O santuário para não nos passar, Senhor. Nós obedecemos conosco, Pai. Amém. Aleluia. Transforma, Senhor. Liberta, Pai. Aleluia. Amém, Deus. É maior teu nome, é maior teu nome, é sobre todos. Com trono e domínio, governo e poder, teu nome é sobre todos. Teu nome é o teu nome, Deus. Nós te glorificamos essa noite. Nós te exaltamos, Senhor. Tu és santo, tu és único. O Deus sobre todas as coisas. Teu é o poder, tua é a glória, Senhor. Tu és santo e perfeito. Essa vida estamos aqui, Senhor. Teu nome é maior. Em teu nome, Senhor, entregamos esse ano para ti, Senhor. Em teu nome nós queremos mais que vencedores, Senhor. Em nome de Jesus. Em teu nome, Deus. Em domínio, poder, teu nome é sobre todos. E o dano exaltamos, Senhor. Seja glorificado, Senhor. Essa cidade, esse bairro, Senhor. Glorifica o teu nome nesse lugar, Senhor. Glorifica o teu nome na vida de cada família aqui nessa noite, Senhor. Resplandece, Rei dos Reis. Governa, Senhor. Governa, Senhor. Teu é o governo, Senhor. Governa, Senhor. Em nome de Jesus. Governa essas vidas, Senhor. Governa o teu povo, Senhor. Teu é o reino. Teu é o poder. Tua é a glória, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus.
Que isso? Vou dar bênção, Paulo. E o poder ao Rei Jesus. E o louvor a Ele será. Jesus. E o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmão, convido todos aqueles que podem, ficam sobre os vossos pés. Amém? Aqueles que estão assentados. Você que já estamos terminando. Você que esteve satisfeito com a sua vida espiritual em 2024. Você que passou todo 2024, ou você chegou agora e se encontra satisfeito, você olhando para trás, eu peço que você sente. Você que esteve satisfeito durante todo o período de 2024 com a sua vida espiritual, peço que você se assente ou permaneça sentado. Agora você que não esteve satisfeito e quer uma mudança na sua vida espiritual, você que quer muito mais de Deus do que você recebeu até agora, ou que você buscou até agora, você que quer verdadeiramente uma mudança para 2025 significativa na sua vida, e que essa mudança na sua vida venha mudar outras pessoas ao seu redor com essa nova fase espiritual que você vai ter com Deus. Como foi dito aqui, mais conhecimento de Deus, mais intimidade com Deus, mais confiança em Deus, muito mais de Deus do que você teve até aqui. Eu convido a você sair do seu lugar e vir até aqui na frente. Amém? Vamos começar esse 2025. Esse ano de 2025 nós vamos começar. Amém? Glória a Deus. E vamos ungir a cada um que se encontra aqui dentro desse templo. Amém? Vamos ungir com o óleo santo do Senhor. E nós já vamos começar esse ano preparados para esse ano de 2025. Vamos romper barreiras, amém? Vamos romper barreiras. Vamos lutar, vamos batalhar, mas nós vamos vencer no nome santo do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que esse ano é um ano de experiência para todos nós. Tudo aquilo que você já viveu até o dia de hoje, não importa quantos anos você tenha na presença de Deus, 2025 vai ser um ano de renovo para a sua vida. Amém? 2025 vai ser um ano verdadeiramente diferente, um ano transformador para a sua vida espiritual. Você vai ter muito mais intimidade com Deus, e é isso que eu busco para mim, é isso que eu quero que os irmãos busquem para si. Cada um busque aqui essa intimidade para com Deus, irmão. Busca mais de Deus, porque Deus é infinitamente mais, muito mais daquilo que nós ouvimos ou que nós possamos pensar a respeito dele. Ele tem muito mais para você do que você já recebeu até hoje.
Amém? Que verdadeiramente o poder de Deus venha estar sobre nós durante todo esse ano. Amém? Assim como o pastor Alex ungir a todos, nós vamos estar orando. E nós vamos estar verdadeiramente buscando esse poder da parte de Deus. Enquanto ele unge os irmãos, eu quero deixar um versículo para os irmãos que tem a ver com o que nós estamos falando. Que para nós buscarmos essa parte, esse renovo da parte de Deus, nós temos que também nos libertar do velho homem. Amém? A cada dia que passa, a cada ano que passa, temos que deixar o velho para trás e buscar esse novo da parte de Deus. Então lá em Efésios, no capítulo 4, a partir do verso de número 20, diz: mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados como esta a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Deus renova em nós um novo homem todo dia. E se nós estamos vivendo talvez uma vida enfadada ao erro, enfadada à mesmice espiritual, é porque nós estamos vivendo o velho homem. Estamos deixando o velho homem que habita em nós tomar conta da nossa vida espiritual. Então que Deus possa renovar em você, em mim, em cada um que está aqui, esse novo homem. Aleluia. Que nós possamos nos despojar, nos libertar do velho homem lá atrás. Aleluia. E deixar Deus renovar esse espírito novo em nós todos os dias. Senhor Deus eterno Pai, Pai do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus que és o Criador do céu e da terra, peço que o Senhor, assim, ó Deus, como foi passado em cada um, ó Pai, e fomos ungidos, ó Pai, nós neste momento pedimos que o Senhor nos renove nesse ano de 2025, nos dê forças verdadeiramente, ó Deus, para buscar mais do Teu Espírito, buscar essa amizade contigo, essa intimidade com o Senhor, ó Deus. Ó Pai, como dissemos aqui, ó Pai, no último dia do ano, talvez muitos do que aqui estão não esperavam chegar em 2025 ainda na Tua presença. Muitos não achavam nem que chegaria com vida, muito menos caminhando, mas chegamos, estamos aqui para a honra e a glória do Teu nome. Por isso, ó Deus, eu sei que o Senhor tem algo maior para cada um que se encontra aqui presente. O Senhor tem um poder infinito, ó Deus, o Senhor tem toda a infinidade dentro de si para compartilhar conosco mais do Teu amor, mais da Tua compaixão, mais do Teu Espírito, mais do Teu conhecimento, ó Deus, mais do Teu Espírito, que é isso que nos anseia, que é isso que nos dá motivo todos os dias de buscar a Tua presença, de Te adorar, de engrandecer Teu nome santo, ó Deus, pois é a beleza da Tua santidade que nos move. Glorificamos a Ti por cada um que se encontra aqui presente. Dê um ano de vitória, Pai. Ó Deus, não conheço a luta aqui de cada um, mas o Senhor conhece cada uma delas. Talvez, ó Deus, os fogos e a própria virada de ano não foi motivos para comemorar, pois tivemos muitos motivos de tristeza. Talvez ainda estamos lutando e passando por luta. Cada um aqui, ó Deus, pode estar passando por uma luta individual. Chegou aqui esperando uma resposta da Tua parte. Chegou aqui, Pai, esperando o Senhor falar pessoalmente com ela, no ouvido dela, o que ela está precisando neste momento. E o Senhor fala nessa noite, Ele sabe tudo o que você precisa. Ele sabe toda a situação ao qual você está passando. E Ele não esqueceu. A palavra de Deus diz que na casa de oração, aqui seria uma casa de oração, e o Senhor está com os ouvidos atentos a todas as orações que são feitas neste lugar. E eu tenho certeza que todas as vozes que aqui estão, o Senhor está ouvindo, cada uma delas que sai do seu entendimento, do seu coração. Por isso, peça a Deus aquilo que vai edificar a sua alma, a sua vida, a sua família, que vai glorificar o nome santo do Senhor.
Eu tenho a mais absoluta certeza que se Deus permitiu você chegar até aqui, Deus tem um propósito contigo nesse ano de 2025. Pois o nosso Deus é um Deus de propósito. Você entrou por essas portas hoje não foi à toa, porque Deus tem um propósito para contigo. Romanos 8:28 diz, é um versículo que eu amo. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Se você vive nos propósitos do Senhor, saiba de uma coisa, que tudo aquilo ao qual você passou, está passando e vai passar, serve para o seu bem, porque você está no propósito do Senhor. Por isso, em nome de Jesus, sejam todos ricamente abençoados. Amém. E glória a Deus. Essa semana nós retomamos os nossos cultos, quarta-feira oração, sala de oração, sexta-feira o nosso estudo de liderança. E nós declaramos sobre a tua vida Números capítulo 6, que diz que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, e que o Senhor te dê a paz. A alegria do Senhor é a tua força, em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem que começar a anunciar. Ó, dia 25 a gente vai fazer uma confraternização, os irmãos já separam na agenda aí, hein? Um diazinho de churrasco. Eu não sabia que ia vir. Mas aí agora faz antes. Eu vou ver. Dia 22, vou ver se eu consigo antecipar. Se ela estiver abaixo.